Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu livro, Um Trem para o Passado, volume 1. Esse livro aqui ele foi escrito em 2 volumes, porque é uma longa história sobre a Úrsula, que é a personagem principal do livro. A Úrsula, ela é uma mulher desempregada e sem rumo, que tem sonhos de presságio, ou quem sabe, pesadelos proféticos. Com base nesses sonhos, ela recebe dicas de acontecimentos importantes. Só que essas dicas são confusas, como em todo sonho. E ela tem que desvendar por si mesma boa parte do quebra-cabeça. Será que são presságios de um futuro devastador? Ou são apenas rumores dos seus medos inconscientes se manifestando? Para descobrir, ela vai precisar se aventurar por caminhos desconhecidos e viver uma louca história de mistérios, romance, dramas e emoções fortes. Se ela conseguir desvendar a verdade sobre esses sonhos, que talvez se tornem fatos e que talvez ocorram em breve, ela pode se tornar uma heroína e mudar o rumo da sua própria história. Será que ela conseguirá? Então, essa é a história da Úrsula. A Úrsula, ela vai fazer uma longa viagem para tentar entender se aqueles sonhos dela vão se transformar em realidade. E aí vai começar toda uma história de aventura. Essa é a história da Úrsula. Essa história ela tem romance, tem drama, tem mistério, tem suspense, eles vão passar medo, enfim, tem todo tipo de emoção nesse livro. Eu comecei a escrever esse livro aproximadamente em 2015. E aí, com o trabalho, com o dia a dia, que é sempre corrido, várias reformas na casa, várias coisas acontecendo que tiram a gente um pouco do que a gente realmente quer fazer, né? E aí, o tempo foi passando, tinha épocas que eu ia lá, pegava, escrevia um tanto, aí parava, depois ia, escrevia de novo, mas a história toda já estava na minha cabeça, prontinha. E eu tinha a impressão que os personagens estavam me chamando. Parecia que eles falavam assim: "Ô, você esqueceu de mim, você não vai cuidar de mim não". Aí chegou uma hora que eu falei: "Não, agora eu tenho que terminar, porque eles estão me cobrando, eles estão aqui na minha cabeça". Falei: "Caramba, será que eu sou esquizofrênica? Os personagens do meu livro estão dentro da minha cabeça, querendo me controlar para eu escrever? Não é possível uma coisa dessa". É a minha dupla personalidade. Então eu mandei ver e eu terminei esse livro em 2023. Publiquei o livro está disponível na Amazon, no Google Play Livros, em formato de e-book, e também está disponível na Amazon, mas na Amazon.com, não é na Amazon.com.br. Para impressão, eu pretendo em breve fazer exemplares impressos, porque a maior parte das pessoas que quer ler o meu livro, elas me pedem os exemplares impressos. A maioria das pessoas ainda gosta muito de ler o impresso. Então, eu estou providenciando isso e em breve eu vou mostrar para vocês como é que ficaram as impressões, como é que ficaram os livros impressos para vocês poderem comprar, se vocês tiverem interesse no livro, tá bom? Então, eu estou experimentando esse novo formato, que é eu como escritora lendo o meu próprio livro. E aí vocês me contam se vocês gostaram, se vocês acharam interessante esse formato ou não. Então, vamos para a leitura. Parte 1. O Pesadelo. Capítulo 1. Sonhos e pesadelos. Um trem corre em alta velocidade. O maquinista aperta um botão com força para acionar a buzina do trem, como se isso fizesse o som sair mais alto. Mas o desespero do maquinista mostra que o aviso da buzina foi inútil, que um acidente ocorreu com o trem. E o som da buzina se torna frágil perante o som descompassado e quebradiço do trem descarrilhando. Era terça-feira. Úrsula acorda assustada, senta-se na cama em um sobressalto. Onde estou? Sente-se perdida, com vertigem. Abre os olhos lentamente, os cílios colando.
mas se tranquiliza ao perceber que continua em seu próprio quarto. Uf, foi só um sonho. Mas que raio de sonho é esse, que eu quase morro dormindo? O coração pulava em seu peito, e ela tinha a sensação de um pesadelo real. Mas como nem mesmo havia um trem nas proximidades da sua residência, decidiu desligar o botão da sua mente, que ativava o pesadelo, e ligar os botões bem mais emperrados, que a traziam para a realidade. Ai, a realidade! Mesmo um pesadelo de um trem descarrilhando era melhor que a sua realidade. Aliás, ela tinha mais uma entrevista de emprego, mas esse talvez fosse bom para ela. Ou talvez ela fosse boa para o emprego. Estava difícil que as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Na última tentativa, ela gostara do emprego, mas a diretora da escola pareceu não gostar muito dela. A senhorita é muito esperta, dona Úrsula, disse a diretora em um tom sarcástico, como se ela fosse capaz de roubar o cargo da diretora. Tudo o que ela fez foi demonstrar seus conhecimentos e experiências, mas a diretora não podia com tanto. Era uma bobagem da insegurança da diretora que, por alguma razão, confiava em si mesma. Imagine, até que ela passasse por todas as séries do ensino fundamental, ministrando aulas, até que se tornasse a coordenadora dos professores, já teriam passado bem uns 10 anos. Então a diretora já estaria aposentada ou morta. Era um absurdo aquela mulher posuda e desconfiada, com aquele sutiã engomado. Aquilo não era um sutiã, era um sustentáculo do seu cargo, pois nada mais podia segurar tamanha insegurança. Ficou bem claro o medo da diretora quando descobriu a tal que foi contratada em seu lugar, já que em cidade pequena ela é difícil de se descobrir. Era uma colega pedagoga franzina e simplória, cheia de por favores e obrigadas, pois lhe faltava conteúdo para preencher a entrevista. Imagine o que essa tal vai ensinar para os coitadinhos. Nem precisaram morrer para se tornarem zumbis, os seus alunos pobrezinhos. Enfim, ela já perdera a vaga mais uma vez, e eis somente cheia de titicas de galinha a pensar na injustiça que é capaz da natureza humana na defesa instintiva do seu próprio território. Bem, melhor desligar logo esse botão e me concentrar na próxima entrevista. E assim foi adentrando a creche, o lar dos pequeninos. A creche era colorida, muito colorida, bastante mesmo. Ela ficou pensando quanto aquelas cores poderiam influenciar as crianças. Muitos tons de vermelho extremamente irritantes. Imaginou as crianças brigando, umas puxando os cabelos das outras e chorando logo em frente aquela casinha vermelha com porta amarela e chaminé marrom pintada na parede do pátio. Bem, pelo menos as cadeirinhas eram em tons pastéis. Vendo essa situação, Úrsula pensou que não gostaria de trabalhar ali, ou que talvez pudesse influenciar os donos a mudar aquelas cores para algo mais suave. Foi então que a proprietária a chamou para a entrevista. Notou que esta era bastante extravagante, parecia não se importar muito com crianças, mas se importar demasiadamente consigo mesma. E entendeu a razão daquela pintura também extravagante. Senhora Úrsula, me conte sua experiência com creches. Boa tarde, senhora Vera. Eu não tenho experiência com creches propriamente. Eu sempre trabalhei em uma escola de ensino fundamental com crianças de 7 a 14 anos. Como Úrsula não estava muito interessada nesse emprego, fez um discurso longo enfatizando suas capacidades. Ela percebia que a mulher a olhava de cima a baixo, medindo sua roupa e maquiagem. Mas a senhorita tem interesse em trabalhar em creche? Gosta de crianças pequenas? E fez algum curso específico de educação infantil para creches? A mulher a desdenhava e falava olhando para as unhas muito bem pintadas de vermelho escarlate. A mulher parecia uma criança briguenta. Úrsula já sentiu um bloqueio, como se um paredão se formasse
impedindo que ela desejasse trabalhar ali, embora soubesse que, em uma cidade pequena como a sua, as oportunidades seriam raras. Sim, tenho interesse. Gosto de crianças, sim. Fiz o curso também. Mas quando percebeu que tinha todos os requisitos para trabalhar ali e que talvez a proprietária fosse chamá-la para um teste, inventou algo para não continuar naquele processo seletivo. Mas prefiro trabalhar mesmo com crianças maiores. É que estou desempregada, seria para ficar por pouco tempo. Assim é complicado, pois queremos algo definitivo. A mulher ficou incomodada na cadeira, batendo o salto da sandália no chão repetidamente, demonstrando irritação. Úrsula teve certeza que perdera a vaga com aquela última frase. Agradeceu a entrevista e foi-se embora, sentindo um misto de contentamento, alívio e arrependimento. Sabia que em uma cidade pequena era possível que aquela senhora falasse mal dela para outras creches, escolas e pessoas ligadas à área. Bem, não havia o que fazer. Teria que seguir em frente, procurando outro emprego. Mais tarde, outra entrevista a esperava. Agora, a creche era muito limpa, de uma asepsia exemplar. Úrsula chegou na recepção. Bom dia, por gentileza, eu poderia falar com a senhora Margarete? Claro, a senhora é a dona Úrsula, disse a recepcionista. Eu mesma, vim para a entrevista. Úrsula estranhou quando a recepcionista foi até um penduricalho na parede e pegou uma chave para destrancar a porta que separava as crianças do mundo externo. Até entendeu que as crianças mais saidinhas seriam bem capazes de abrir a porta sem a tranca, mas não era tudo. Ao abrir a porta, Úrsula pensou ter entrado em um hospital. As babás pareciam enfermeiras de roupas brancas, sapatinhos higiênicos e luvas cirúrgicas. Uma delas corria atrás de uma criança com um pano branco ofuscante, de tão branco. A criança havia enfiado as mãozinhas dentro do prato de papinha e corria toda alegre, esfregando as mãos onde pudesse, nos armários, nas mesinhas, nas cadeirinhas de comer e até nas calças brancas das babás enfermeiras. Bem, pelo menos não era tão grave quanto ela havia imaginado inicialmente, mas certamente teria também ela de vestir o uniforme branco hospitalar, usar as luvas, lavar as mãos constantemente, nunca, jamais espirrar e nunca sentar no chão com as crianças para cantar canções de roda. Ela não conseguia imaginar-se naquele ambiente. Ora, a não ser que tivesse escolhido alguma profissão da área de saúde. Ela gostava muito de ensinar, de educar, mas preferia ver uma criança crescer com liberdade, progredir como uma semente que se planta e torna-se um broto, depois uma muda e finalmente uma árvore com fortes raízes na terra, mas com lindos frutos e flores aos céus. Da mesma maneira, a criança se torna um adolescente, depois um adulto e, por fim, dá seus frutos. Por isso tudo, ela escolheu a profissão de pedagoga, que ela não achava muito valorizada pela sociedade. Salários defasados em relação a outras profissões, um papel que se confunde um pouco com o professor, com o psicólogo, com assistente social, entre outros. Ainda assim, era o que ela amava fazer. Além disso, ela acreditava que quando se faz o que se gosta, a chance de sucesso é quase total. A vida sempre dá um jeitinho de trazer as coisas boas para os que fazem o que amam, e por isso mesmo amam o que fazem. Ao ver aquela confusão de babás tentando manter um ambiente irrepreensivelmente limpo, e de crianças tentando, em sua inocência, suprir a necessidade de contato com o ambiente para adquirir anticorpos, Úrsula já determinou sua resposta àquela vaga de emprego. Entendeu que precisaria economizar sua rescisão de contrato por mais um tempo e continuar procurando algo em que se sentisse mais à vontade. À tarde, voltou para casa
sentou-se em frente ao computador e vasculhou vagas na internet. Cadastrou-se em inúmeras agências de emprego. Enviou currículos para escolas, creches, empresas e ONGs. Já à noitinha, exausta de tanto trabalhar para procurar um emprego e sem nada receber, foi sentar um pouco diante da TV para ver um filme com seu gato Billy. Era um filme de suspense e, segundo a lei de Murphy, Billy decidiu pular no controle remoto exatamente na cena mais eletrizante do filme. Úrsula ficou muito brava. Quis correr atrás do gato, mordeu um palavrão entre os dentes e desistiu, pois ele era muito rápido e certamente estaria apertado para ir ao banheiro. Assim, era melhor deixá-lo ir antes que ele fizesse algo mal cheiroso por ali mesmo, no sofá de veludo. Mais tarde, foi ler um livro digestivo na cama com Billy, até dormir, com a sensação de dever cumprido. No entanto, lembrou-se daquele pesadelo e não teve vontade de dormir. Mas o sono e o cansaço a venceram e adormeceu rapidamente. Então, este foi o primeiro capítulo do livro Um Trem para o Passado, ou Pesadelo, que você encontra na Amazon Brasil e no Google Play Livros, na forma de e-book, e na Amazon.com, na forma de livro impresso. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e fale se você achou esse formato interessante de eu ler para vocês aparecendo em vídeo e não apenas com a minha voz. Enfim, tudo que vocês acharem interessante comentar sobre o livro, tá bom? Desejo a você uma vida plena, com muita luz e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! Tchau, até mais!